Eu, como indivíduo, eu mudo o ambiente e esse ambiente que eu mudo, ele me muda de volta. E essa interação, ela vai gerando mudança e isso vai trazendo, vai construindo um conhecimento, vai construindo uma aprendizagem. Esse era o pensamento de Vygotsky, que foi um psicólogo que morreu há mais de 80 anos. E a teoria da aprendizagem de Vygotsky, ele acredita que essa interação entre o homem e a sociedade é que produz o conhecimento, é que produz a aprendizagem. Então, vamos falar um pouco sobre essa teoria, vamos falar um pouco sobre os benefícios que ela traz, vamos falar um pouco sobre o impacto que ela pode causar na nossa vida, e o impacto que ela pode causar na sociedade, e o impacto que ela pode causar na aprendizagem, no meio educacional e essa transformação que é algo surpreendente, que é uma teoria maravilhosa que vai mudar toda a nossa forma de pensar, toda a nossa forma de acreditar de como a aprendizagem ela é formada, de como nós nos desenvolvemos no decorrer da nossa vida. Então, qual é o papel do professor na aprendizagem? Para Vygotsky, ele acreditava que a criança ela tem um papel ativo. Então, ela já vem com um conhecimento, ela já tem uma base biológica que vem com ela. Sendo assim, ele acredita que o papel do professor ele é de extrema importância como um mediador, como aquele que está ali para trazer as ferramentas adequadas para a necessidade dessa criança para esse desenvolvimento. Então, ele acredita que o professor ele ajuda a criança no desenvolvimento e a partir do momento que essa criança ela começa a aprender, ela começa a criar estruturas, ela começa a utilizar esse conhecimento, ela começa a utilizar essas estruturas que ela adquiriu para adquirir novos conhecimentos. Então, esse contato, ele acredita que esse contato é que produz esse conhecimento. Então, o professor ele tem um papel muito importante, que é de guiar, que é de direcionar, que é de trazer as ferramentas para que esse aluno ele possa aprender, essa criança ela possa desenvolver e a cada dia ela possa se melhorar e a cada dia ela possa adquirir muito mais e produzir muito mais conhecimento. Estruturas mentais e o papel da escola nesse desenvolvimento dessas estruturas mentais. O que acontece? A escola ela traz essa intervenção pedagógica intencional. Então é algo que já é intencional, porque ela entende a necessidade da criança. Ela entende aquilo que a criança precisa, aquilo que a criança está pronta para aprender. Entendendo isso, o professor ele entra em interação. Então, se ele sabe que a criança tem um conhecimento real aqui, tem um potencial conhecimento, é hora que o professor ele atua. E aí existe essa interação para que seja construído essas estruturas mentais. Então, a partir daí, a criança vai adquirir os valores, ela vai adquirir a linguagem, ela vai adquirir o conhecimento, porque esse professor, essa escola, ela trouxe intencionalmente, sabe, esse conhecimento para essa criança, para que ela possa desenvolver essas estruturas. A mediação na aprendizagem. Como que ela funciona? Existe a zona de desenvolvimento proximal. Como que, para isso ficar mais claro, funciona assim. Existe um conhecimento que é adquirido pela criança, que ela já tem, ela adquiriu esse conhecimento aqui. Existe um potencial, um conhecimento que ela vai desenvolver ainda. E nesse meio aqui, existe essa zona de desenvolvimento proximal, que é esse encontro que é identificado pelo professor. Então, por isso existe essa necessidade dessa interação do professor e aluno, desse respeito do professor para com esse aluno, ainda que seja uma criança, e tem que ter todo esse respeito, tem que entender que essa criança ela só vai desenvolver a partir do momento que esse professor ele identifica essa necessidade dessa criança, ele identifica esse conhecimento que ela já tem e com base nisso ele aproxima e traz um conhecimento. Então existe aquilo que a criança já tem, existe aquele potencial, aquele conhecimento que ela vai adquirir e aqui no meio existe essa zona de desenvolvimento proximal, que é onde vai ocorrer. Quando essa criança desenvolver, então ela vai adquirir um novo conhecimento. Então é necessário que exista essa interação desse professor e aluno sempre para que esse professor ele possa identificar essa necessidade dessa criança e ele possa ajudar essa criança nesse desenvolvimento.
Principais definições da teoria de Vygotsky. Então vamos falar de linguagem. A linguagem ela tem duas funções básicas. Uma é o intercâmbio social e outra é o pensamento generalizado. Então, pensando em intercâmbio social, como identificar isso? É quando uma criança ela ainda não tem, ela não consegue falar palavras, mas ela através de gestos, através de sons, ela consegue expressar aquilo que ela está sentindo. Sabe? E o pensamento generalizado é um exemplo, é quando eu falo a palavra cachorro. Se eu falar a palavra cachorro, logo você pensa em um animal de quatro patas. Então vamos falar dos pilares dessa definição da teoria de Vygotsky. Os pilares da teoria da aprendizagem de Vygotsky. Primeiro, funções psicológicas têm suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O cérebro é um sistema aberto, com estruturas que são moldadas ao longo da história do homem e do seu desenvolvimento individual. O funcionamento psicológico tem como base as relações sociais, dentre um contexto histórico. A cultura é a parte essencial do processo da construção da natureza humana. A relação entre o homem e o mundo é medida por sistemas simbólicos que auxiliam a atividade humana. Então, esses são os pilares da aprendizagem. Zonas de desenvolvimento. A criança, a partir do momento que ela se socializa, ela vai adquirindo conhecimento. Então, nós chamamos esse primeiro conhecimento de zona real. Aquilo que ela adquiriu, aquilo que ela tem, ela sabe lidar com aqueles problemas, resolver aqueles problemas. E na segunda fase existe a zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ela consegue fazer, mas ela precisa de ajuda de outro, ela precisa de ajuda de alguém mais capacitado ou de um adulto. E a zona de desenvolvimento proximal é aquilo que está no meio, sabe? Ela está entre o desenvolvimento real e o potencial. Então nós chamamos isso de desenvolvimento proximal. Estágios do desenvolvimento. Vamos falar do sensório motor. Nesse estágio, a criança ela acredita que só é real aquilo que está na sua zona de visão, só naquilo que ela consegue ver. Então, nesse estágio, a criança ela acredita que quando ela não vê, aquilo deixou de existir. Por isso que quando a mãe sai, ela começa a chorar, porque para ela a mãe deixou de existir ali naquele momento em que ela saiu da sua zona de percepção, ali onde ela não consegue mais ver a sua mãe. Então, nesse estágio, a criança ela começa a perceber as sensações, ela começa a entender o mundo por aquilo que ela consegue ver ou que ela pode sentir. Estágio pré-operatório. Nesse estágio, a criança ela começa que o pensamento começa a ter significado. Então, através do pensamento, ela começa a perceber as coisas à sua volta, ela começa a pensar nas coisas à sua volta. Então, é nesse estágio que essa criança ela começa a falar sozinha. Ela começa a acreditar que tudo acontece por si próprio. Então, se ela vê uma bola rolando, ela acha que a bola tem aquela vontade de rolar e ela vai rolar sozinha. Sabe? Então, é nessa fase que a criança ela tem um amigo imaginário, é nessa fase que ela começa a falar sozinha demais, é nessa fase que você vê que o pensamento dela é muito aguçado. É na fase pré-operatória que o pensamento começa a tomar o significado para a criança. Estágio operatório concreto. Nesse estágio, a criança ela já tem um pensamento lógico. Então, aqui, tudo que é concreto, ela já consegue discernir. Então, duas metades de um biscoito não é mais dois biscoitos, agora é a metade de um biscoito. Sabe que dois líquido que está em dois copos diferentes pode ter a mesma quantidade. Então, nesse estágio, a criança ela tem um pensamento mais concreto e relacionado a algo mais lógico. O pensamento abstrato ainda ela não consegue discernir, mas o concreto ela já consegue ter uma noção muito mais lógica, ela consegue ser mais assertiva. Estágio operatório formal. Agora aqui tudo já se tem forma, agora já se ganha um pensamento adulto. Nesse estágio ele já consegue entender o problema do outro, nesse estágio ele já consegue resolver problemas abstratos. Então agora já não é só aquilo que é concreto, aquilo que ela consegue ver, mas ela consegue pensar, ela consegue imaginar e ela consegue se colocar no lugar do outro. Então a partir desse estágio a criança ela já tem um pensamento adulto.
É maravilhoso saber que existem pessoas que estão trabalhando para descobrir como melhorar outras pessoas, que não desistiu da humanidade, que não desistiu das pessoas, mas acredita que nós podemos melhorar, acredita que nós podemos ser melhor do que somos. E quando nós vemos uma teoria como a da aprendizagem de Vygotsky, que entende que a relação ser humano com ser humano vai produzir mais seres humanos, porque a relação nossa com outras pessoas vai nos fazer melhor, que a nossa interação vai nos fazer melhorar, sabe? Entender isso eu acho que é essencial para compreendermos que não adianta dizer que a pessoa não presta, ou não adianta dizer que a pessoa é burra, mas na verdade é entender que às vezes ela não teve os estímulos, é entender que às vezes ela não teve ao alcance dela aquilo que era necessário para o seu desenvolvimento, aquilo que era necessário para que essa pessoa ela desenvolvesse intelectualmente, desenvolvesse como um ser humano, desenvolvesse emocionalmente, porque talvez ela não foi exposta àquilo. Então, quando se pega a teoria da aprendizagem de Vygotsky e entende que nós precisamos dessa interação, nós precisamos ser exposto a algo para que aquilo possa nos mudar e para que nós possamos mudar aquilo e aquilo entre em um processo de mudança e que nós alcancemos esse processo de mudança, eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, fica aí o nosso vídeo, fica aí o nosso trabalho, espero que possa ajudar você, espero que possamos entender mais e que a cada dia nós possamos aprender mais,